Então vamos lá, bom dia para quem está chegando aí agora. Hoje nós vamos fazer a nossa correção do estudo dirigido, né, sobre organela citoplasmática, que a gente está vendo desde da live da semana passada. Então eu passei um estudo dirigido para vocês aí. No primeiro exercício, ele pede para a gente identificar as três partes da célula eucariótica e a função dessas células. Vamos lembrar que a célula eucariótica, ao contrário da célula procariótica, que só tem duas partes, a célula eucariótica tem três partes, né? E essas partes são a membrana plasmática, o citoplasma, que fica entre a membrana plasmática e o núcleo, e por fim a gente tem o núcleo, tá? E aí ele pede para, além da gente identificar, para a gente dizer também quais são as funções de cada uma dessas partes, tá bom? E aí ele fala assim, ó, identifique as funções de cada uma delas. A membrana plasmática, como eu expliquei para vocês, é aquela membrana que delimita a célula. Então, é ela que vai selecionar o que entra, o que sai da célula, além de funcionar como uma barreira, né, para agentes patogênicos, ou seja, aqueles que podem, né, causar algum tipo de mal para a célula, tá bom? Então, funciona como revestimento da célula e funciona como barreira, tá bom? Beleza? A outra parte que eu coloquei para vocês, que é o citoplasma, que é essa massa gelatinosa que fica entre a membrana plasmática e o núcleo, é nela onde ficam as... Tem alguém querendo entrar? A sala tá bloqueada? Não, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho. Não. O citoplasma, gente, como eu já havia explicado para vocês, é essa massa gelatinosa que fica entre a membrana plasmática e o núcleo, que é onde ficam as nossas organelas citoplasmáticas que a gente vem estudando, que são responsáveis por várias funções bem específicas dentro da célula. E por fim, a gente tem o núcleo, que é onde fica o nosso material genético, né? O nosso material responsável pelas nossas características hereditárias, ou seja, aquilo que é herdado de pai para filho, tá? Então, as três partes da célula nós temos aí a membrana plasmática, né, que é responsável pelo que entra e o que sai da célula, né, funcionando como barreira e dá uma proteção à célula, delimita a célula. Temos aí depois o citoplasma, que é essa massa gelatinosa, que é onde ficam as nossas organelas citoplasmáticas, que foi o último objetivo de estudo aí que nós tivemos. E depois a gente tem o núcleo, que é onde fica o nosso material genético, responsável pelas nossas características que são herdadas de pai para filho, né? As nossas características genéticas, as características hereditárias. Beleza? Nessa questão, na questão número 1, alguém tem alguma dúvida? Ou a gente pode seguir? Tranquilo? Vamos seguir, Tailã? Então, beleza. Então, vamos lá para a nossa segunda questão. Maria Eduarda, rapidinho, ó. As nossas três partes principais da célula eucariótica, a gente tem a membrana plasmática, que é responsável pelo revestimento da célula, funciona como barreira também. Temos o citoplasma, que é onde ficam as nossas organelas citoplasmáticas, né, que desempenham várias funções dentro da célula, que a gente estudou cada uma delas. E por fim, a gente tem o núcleo, que é onde se encontra o nosso material genético. Beleza? Então vamos lá para a nossa segunda questão. Ó, a nossa segunda questão, ele pergunta o que são organelas citoplasmáticas. Organelas citoplasmáticas que a gente viu são estruturas que ficam no citoplasma da célula eucariótica que desempenham várias funções bem específicas dentro da célula. Então, organelas citoplasmáticas são estruturas que ficam aonde? No citoplasma das células, desempenhando funções específicas, ou seja, cada uma delas a gente viu que desempenha uma função específica dentro da célula. Beleza? Davi, sai e entra de novo, tá bom? Sem problema, meu bem. Ok, a questão número 2, beleza? Podemos ir para a questão número 3, ok, Cauã? Então, na questão número 3, ele pede para a gente explicar as funções de algumas organelas citoplasmáticas abaixo. Então, aqui, ó, eu coloquei para vocês aquela mesma célula que eu coloquei lá na explicação de conteúdo, né, sobre as organelas citoplasmáticas. E ele pede para a gente falar a função do complexo de Golgi, das mitocôndrias,
do retículo endoplasmático liso e rugoso, que nós vimos que existem dois tipos de organelas citoplasmáticas do retículo, os lisossomos e os ribossomos. Então vamos lá a função do complexo de Golgi. Ó, coloquei até escritinho aí para vocês não se perderem, como são vários, para vocês não irem se perdendo, tá? Então na letra A, que ele fala sobre o complexo de Golgi, a função do complexo de Golgi é fazer armazenamento e distribuição, separação e distribuição de substâncias dentro da célula. Então, é o complexo de Golgi, ou o complexo golgiense, que é responsável pela distribuição e separação de substâncias que são produzidas dentro da nossa célula, de cada uma das nossas células, né, do nosso organismo, ok? Bom, na letra B, ele pede para a gente falar qual é a função das mitocôndrias. Nós vimos que as mitocôndrias, elas são responsáveis pela produção de energia, tá? Então, quando a gente fala em mitocôndrias, a gente já fala produção de energia lá pelo processo de respiração celular que nós vimos lá na aula, tá? Então, toda vez que a gente falar em mitocôndrias, a gente vai estar falando sobre esse processo, de produção de energia, tá? E o retículo endoplasmático liso e rugoso. Quando a gente fala em retículo endoplasmático, o retículo endoplasmático ele é uma rede de canais que é responsável aí pelo transporte, né? Então, enquanto o complexo de Golgi ele armazena e separa a substância, o retículo ele tem essa função de transportar as substâncias dentro da célula, funciona como uma rede de canais que transporta. Mas a gente viu que existem dois tipos de retículo endoplasmático: o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso é responsável pela produção de lipídios, tá? E o retículo endoplasmático rugoso é responsável pela produção de proteínas, ok? Então, no geral, o retículo endoplasmático é responsável pelo transporte de substâncias. Especificamente, o retículo endoplasmático liso, produção de lipídios. Retículo endoplasmático rugoso, produção de proteínas. Joinha, meninos, retículo endoplasmático, compreenderam a função total dele e a função específica do retículo endoplasmático liso e do retículo endoplasmático rugoso, beleza? Joia. Depois a gente tem a função que ele pergunta dos lisossomos. A gente viu que os lisossomos, eles possuem enzimas que é responsável aí pelo processo de digestão, de degradação de substâncias dentro da célula. Então, no final, ele acaba ajudando, auxiliando aí no processo de renovação das células, de estruturas da célula, né? Então, ó, letra D, que são os lisossomos, são responsáveis pela digestão, degradação de substâncias e auxiliando aí na renovação celular, ok? E por fim, a gente tem os ribossomos, que são responsáveis pelo processo de produção de proteínas, tá? Então a gente ficou aí, ó, complexo de Golgi, complexo golgiense, centro de armazenamento, separação, né, das substâncias que são produzidas dentro da célula. As mitocôndrias são responsáveis pelo processo de produção de energia, né, lá na respiração celular. O retículo endoplasmático liso, produção de lipídios, e o rugoso, proteína. Lisossomos, digestão, degradação de substância, renovação celular. E, por fim, os ribossomos, que são responsáveis pela produção de proteínas, tá? Nessas funções dessas organelas que a gente viu agora, todo mundo conseguiu acompanhar? Alguém tem alguma dúvida? Ou a gente pode seguir? Beleza, Cauã? Então vamos lá, questão número 4. Na questão número 4, ele pede para a gente identificar as principais diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. A célula animal e a célula vegetal, ambas eucarióticas, elas possuem várias semelhanças. Entretanto, elas também possuem algumas diferenças. Essas diferenças elas vão se basear especificamente em algumas estruturas, principalmente organelas citoplasmáticas, que tem na célula animal e não tem na célula vegetal, e vice-versa, né? Tem algumas que também só existem na célula vegetal e não existe na célula animal, e a estrutura que envolve a célula vegetal, que é única da célula vegetal. Então, a gente vai ver aqui, ó, os lisossomos.
os lisossomos são responsáveis lá pela digestão que nós acabamos de ver, eles só estão presentes na célula animal, ok? Então, quando a gente fala de lisossomo, a gente fala célula animal. Quando a gente fala de vacúolo, né, que são responsáveis aí pelo armazenamento de substâncias, e os cloroplastos, que são responsáveis lá no processo de fotossíntese, eles são exclusivos da célula vegetal, tá? Então, ó, lisossomos, célula animal. Vacúolo central e o cloroplasto, célula vegetal. Além dessas estruturas, a gente tem uma outra estrutura que só está presente na célula vegetal e que nós já vimos, que é a parede celular de celulose. Tá? Então, a parede celular de celulose só está presente na célula vegetal. A gente não vê isso na célula animal, ok? Então, essas são as diferenças. Ó. Os lisossomos estão presentes somente na célula animal, cloroplastos, o vacúolo central e a parede celular, que só estão presentes na célula vegetal. Ok? Todo mundo conseguiu identificar, então, essas diferenças? Basicamente, essas diferenças. Beleza, Natan? Joinha, então. E aí, a número 5, ele pede para a gente explicar as funções dessas estruturas da célula vegetal, que é o vacúolo central, né, os cloroplastos e a parede celular. Qual é a função do vacúolo central? O vacúolo central, ele é responsável pelo equilíbrio hídrico ou osmótico, que a gente fala, da célula, ou seja, ele controla a quantidade de água dentro da célula vegetal, tá? Então, ele faz aí esse controle hídrico, tá? Hídrico com H, tá, meninos? Então, ele faz esse controle de água e esse equilíbrio osmótico dentro da célula, tá? E além dele fazer esse controle de água dentro da célula, ele também é responsável por armazenamento de substâncias, tá? Então, essas duas funções bem importantes do vacúolo, tá? Então, o vacúolo ele faz o equilíbrio hídrico, ou equilíbrio osmótico, ou seja, ele faz o controle aí da quantidade de água dentro da célula e, além disso, ele também faz armazenamento de substâncias, tá? Depois a gente vai ver os cloroplastos. Os cloroplastos são aquelas estruturas que são responsáveis pelo processo de fotossíntese, participam do processo de fotossíntese da célula vegetal. E, por fim, a gente tem a parede celular, que é feita de celulose nos vegetais, que é esse envoltório a mais que as células vegetais possuem, que dá aí forma, que dá uma resistência a mais, uma proteção a mais às células vegetais, ok? Bom, dessas três estruturas presentes na célula vegetal, eu perguntei para vocês qual é a função de cada uma, né? O vacúolo, cloroplasto e a parede celular. Alguém tem alguma dúvida? Ou a gente pode seguir para a sexta questão? Podemos seguir? Beleza? Ok, Sara? Então vamos lá. Na sexta questão, ele pede para a gente marcar, colocar um Vzinho para alternativas que estão verdadeiras, F para as alternativas falsas e para a gente consertar aquelas que estão falsas, né? Então a gente vai corrigir aquelas que estão falsas. Então vamos lá. O primeiro parêntese aí fala assim, ó. As células eucarióticas não possuem as três partes básicas da célula. Errado, falso. Vamos lembrar que a célula eucariótica é a única que tem as três partes básicas, né? A membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Vamos lembrar que quem não possui essas três partes são as células procarióticas, lá do reino Monera, né? Bactéria, cianobactéria. As células eucarióticas possuem sim as três partes básicas, que são a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Então, só vocês riscarem um não aí, né? E já fica correto aí, já fica corrigido, tá? Então, a primeira aí, ela é falsa. O segundo parênteses fala assim, as organelas são estruturas presentes no núcleo da célula. A gente acabou de ver que as organelas citoplasmáticas, elas ficam presentes no citoplasma da célula, naquela massa gelatinosa entre a membrana plasmática e o núcleo, tá? Então, as organelas são estruturas presentes no citoplasma da célula e não no núcleo. Então, também é uma alternativa falsa, tá?
Corrijam aí então, ó. As organelas estão presentes no citoplasma. Risquem o núcleo e coloquem citoplasma da célula. Joia? O terceiro parêntese, ele fala assim, ó, as mitocôndrias são organelas responsáveis pelo processo de produção de energia. Perfeito, a gente viu que as organelas citoplasmáticas responsáveis pela produção de energia lá na respiração celular dentro da célula é justamente a mitocôndria. Beleza? Então, ela está verdadeira, a gente não precisa corrigir. O quarto parêntese aí, a gente tem assim, a membrana plasmática é responsável pelo que entra e sai da célula e onde fica o nosso material genético. Errado. A primeira parte está certa. A membrana plasmática, ela é responsável pelo que entra e sai da célula. Entretanto, não é o local onde fica o nosso material genético. A gente viu que nosso material genético, ele fica no núcleo, tá? Então, vocês podem até riscar essa parte final aí, ó, para ela ficar correta, tá? Então, essa última parte aí, que é onde fica o nosso material genético, que está errado, tá? Então, vocês risquem essa última parte aí e corrijam aí. O próximo parêntese fala assim, ó, o núcleo é delimitado por uma membrana que chamamos de carioteca. Perfeito. Quando nós estudamos lá o núcleo da célula eucariótica, nós vimos que o núcleo ele é delimitado e ele é delimitado justamente por essa membrana que nós chamamos de carioteca, tá bom? Então, verdadeiro. O último parêntese desse slide fala assim, ó, as organelas citoplasmáticas são estruturas presentes no citoplasma e desempenham funções essenciais para a célula. Perfeito também, tá? Roberta, meu amor, desliga o microfone, fazendo favor. Ok, gente? Então ficou assim, ó. Falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso, ok? Dentre esses parênteses aqui que a gente corrigiu, essas alternativas, não terminou ainda não, tá, gente? Todo mundo conseguiu acompanhar? Alguém ficou com alguma dúvida? Podemos seguir? Tranquilo? Beleza, então vamos lá para o próximo. Próximo slide, que tem as próximas alternativas, ele fala assim no primeiro parênteses. O nutriente é transformado em energia num processo que nós chamamos de respiração celular. Perfeito. Que acontece lá nas mitocôndrias que nós vimos, né? Então, verdadeiríssimo, tá? O nutriente, ele é responsável pela energia, realmente no processo de respiração celular que nós vimos que acontece lá dentro da mitocôndria. Ok? O próximo parente fala assim, os ribossomos são responsáveis pela produção de lipídios, ó, erradíssimo. Nós vimos que os ribossomos, eles são responsáveis pela produção de proteínas, tá? Então, ó, risquem lá os lipídios no final, tá? Lipídios e coloquem lá proteínas, são responsáveis pelo processo de proteína, tá? O próximo parêntese fala assim, ó, os ribossomos também estão presentes no retículo endoplasmático liso. Errado também, falso. Os ribossomos, eles estão presentes no retículo endoplasmático rugoso, ok? Então, ó, risque liso, é só isso que está errado. Risque o liso, né? O liso aqui, vocês vão riscar e vão colocar rugoso aí na hora que vocês forem reescrever a frase de forma correta, tá? Então, essa alternativa aí também é uma alternativa falsa. O complexo de Golgi é responsável pela produção, já apertei, pela produção de lipídios, não tem problema não. Também é falso, tá? Quem produz lipídio é o retículo endoplasmático liso, tá? Então, também é uma alternativa falsa que vocês vão riscar aí o complexo de Golgi e vão colocar retículo endoplasmático liso, tá? Os lisossomos são responsáveis pela digestão de substâncias? Perfeito, né? Pela digestão, pela degradação, renovação celular, tá? Então, está verdadeiro. Próxima, os cloroplastos estão presentes tanto em células animais como vegetais? Errado. Nós vimos que os cloroplastos, que são responsáveis pelo processo de fotossíntese, participam do processo de fotossíntese, eles estão presentes somente nas células vegetais, tá? Então, vocês vão riscar aí, tá? Células animais, e vocês vão deixar aí só as células vegetais, tá?
A parede celular está presente somente na célula vegetal? Beleza, tá? Então, somente a célula vegetal que possui essa parede celular a mais aí que nós vemos. E por fim, ele fala assim, ó, a área das ciências que estuda a célula, ela é chamada de botânica, errado, né? O título da nossa aula anterior foi justamente citologia, ou seja, estudo das células, ok? Isso aí, Cauã. Então, risquem aí botânica, vocês vão ver futuramente aí que botânica é a área que estuda os vegetais, tá? Responsável aí pelo estudo dos vegetais, e vão colocar aí citologia, tá? Então, ficou aí, ó, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, verdadeiro, dentre essas últimas alternativas aqui que nós analisamos se são verdadeiras ou falsas, alguém não conseguiu acompanhar? Alguém ficou com dúvida? Ou podemos seguir? Não, Calvão, podemos seguir? Tranquilo? Então vamos lá para a nossa sétima questão. Bom, a nossa sétima questão, ele pede para a gente completar as frases abaixo de acordo com aquele que a gente estudou, né? De acordo com os nossos conhecimentos. Então ele fala assim na letra A: a maioria das células não são visíveis ao olho nu. Com isso, nós só conseguimos enxergá-las com a ajuda de quê? Do microscópio, Cauã. Muito bem, ó. Então, com a ajuda do microscópio. Beleza? As células eucarióticas são formadas por três partes. Quais são as três partes que nós acabamos de ver? Membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. Perfeito, ó. Membrana plasmática, citoplasma e o núcleo, tá? E aí ele fala assim, o pontinho, pontinho é o local onde fica o nosso material genético. Qual é a parte da célula que fica o nosso material genético? Núcleo, isso aí. Então, ó, o núcleo é o local onde fica o nosso material genético, tá? Já o pontinho, pontinho, onde ficam as organelas citoplasmáticas. Aonde que ficam as organelas citoplasmáticas? No nosso citoplasma, ok? As pontinho são estruturas que ficam no citoplasma da célula e desempenham funções específicas e essenciais. Quem são? São as nossas organelas citoplasmáticas, tá? Então, as nossas organelas citoplasmáticas são estruturas que ficam no citoplasma da célula e desempenham funções específicas e essenciais para a célula, ok? Aí depois ele fala assim, ó, a pontinho, são responsáveis pela produção de energia. Acabamos de ver as nossas mitocôndrias, tá? Então, as nossas mitocôndrias nas células são responsáveis lá pelo processo de respiração celular que produz energia. Joia? Os ribossomos são responsáveis pela produção de proteínas, tá? Então ficou aí, ó. A maioria das células não são visíveis ao olho nu. Com isso, só conseguimos enxergá-la com a ajuda do microscópio. As células eucarióticas são formadas por três partes, são elas: membrana plasmática, citoplasma e o núcleo. O núcleo é onde fica o nosso material genético. Já o citoplasma, onde ficam as organelas citoplasmáticas. As organelas citoplasmáticas são estruturas que ficam no citoplasma e desempenham funções específicas e essenciais para a célula. As mitocôndrias são responsáveis pela produção de energia e os ribossomos, proteínas. Alguém ficou com alguma dúvida nessa primeira parte da questão 7? Não? Podemos seguir? Belezinha. Então vamos lá. Terminando aí o nosso completo, tem assim, ó. O retículo endoplasmático pode ser pontinho ou pontinho. Ele pode ser liso ou rugoso. Nós temos dois tipos de retículo endoplasmático nas vidas. O pontinho produz proteína. Quem é que produz proteína? O retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, o retículo endoplasmático rugoso produz proteína. E o retículo endoplasmático liso produz lipídios, ok? Cauã, acho que foi Cauã que estava falando aí, né? Realmente o ribossomo também produz proteína. Entretanto, nesse caso, a gente está falando dos retículos endoplasmáticos, né? Liso ou rugoso. Então, aqui a gente vai se encaixar, né? O retículo endoplasmático rugoso, que faz a proteína, produz a proteína, e o liso, lipídios. Beleza?
E aí ele continua, né? O pontinho, pontinho são responsáveis pela digestão de substâncias. Quem é que faz degradação de substância? Os lisossomos, tá? Então, os lisossomos são responsáveis pela essa digestão de substância. Enquanto o pontinho, pontinho pelo armazenamento e separação de mistura dentro da célula. O complexo golgiense ou complexo de Golgi também, tá? Podem colocar qualquer um dos dois, beleza? Letra C. Os cloroplastos estão presentes somente em células vegetais, tá? Então, as células vegetais são as únicas que possuem cloroplastos e são responsáveis pelo processo de fotossíntese, tá? Então, são responsáveis pelo processo de fotossíntese. Já a parede celular dos vegetais é formada por qual é a substância? Celulose, tá? Então, a substância que forma a estrutura da parede celular dos vegetais é a celulose. E por fim, ele fala assim, ó, a área das ciências que estuda a célula é chamada de, acabamos de ver, né? Citologia, tá? Então, ficou assim, ó, retículo endoplasmático pode ser liso ou rugoso. O retículo endoplasmático rugoso produz proteína e o liso, lipídios. Os lisossomos são responsáveis pela digestão de substância e o complexo de Golgi pelo armazenamento e separação dessas substâncias dentro da célula. C. Os cloroplastos estão presentes somente nas células vegetais e são responsáveis pelo processo de fotossíntese. Já a parede celular dos vegetais é formada por celulose e a área da ciência que estuda a célula chamada de fotossíntese. Belezinha? Ok? Para quem se perdeu aí, menino, vocês vão receber depois certinho a aula e aí vocês corrigem com mais atenção, tá? Bom, por fim, eu coloquei aqui duas questões objetivas para vocês marcarem a alternativa verdadeira. Então, a gente tem assim, ó, número 8. Algumas organelas citoplasmáticas são encontradas tanto em células de animais como em células vegetais. Analise as alternativas a seguir e marque a única encontrada apenas na célula vegetal, tá? E aí a gente viu, ó, a mitocôndria é somente da célula vegetal? Não, ela está presente tanto na célula animal como na célula vegetal. Assim como o retículo endoplasmático liso, e assim como também o complexo golgiense, ou complexo de Golgi. Então, a única alternativa que nós temos aí, uma estrutura que ela está presente somente na célula vegetal, isso aí, Cauã, é o cloroplasto, ok? Então, o cloroplasto é a substância, a estrutura, perdão, que está presente aí somente na célula vegetal, ela não se encontra nas células animais, beleza? E por fim, nós temos aí a nona questão que fala assim: a droga clorofenical tem efeito antibiótico por impedir que os ribossomos das bactérias realizem a função. Percebam que, ó, o ponto central da questão aí é quando ele fala assim que esse antibiótico ele impede que o ribossomo da bactéria realize a função. O efeito imediato desse antibiótico sobre as bactérias sensíveis a ele é inibir a síntese de... Gente, vocês lendo as alternativas, vocês podem pensar assim, eu não sei o que é um ATP, eu não sei o que é um DNA, eu não sei o que é um RNA mensageiro, eu não sei o que é um lipídio de parede bacteriana, mas você não precisa saber disso. Você só precisa saber aqui qual é a função dos ribossomos, porque ele falou justamente que ele impede os ribossomos de exercer a função dele. E qual é a função dos ribossomos? Produção de proteínas. Tá? Então, quando ele fala aí que o efeito imediato do antibiótico sobre as bactérias é inibir isso aí, Cauã, a síntese de proteína, ok? Bom, dessas duas alternativas, assim, nossas duas últimas questões aqui, teve alguém que não conseguiu acompanhar? Teve alguém que marcou outra alternativa? Quer tirar a dúvida? Então, tanto a questão 8 como a questão 9 é a letra C, tá bom? Beleza? Ok? Então, deixa eu parar a gravação aqui e a gente já conversa.